Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Civivi, que no caso é o modelo Elementum Button Lock 2, sendo que na minha opinião esse é um dos canivetes mais interessantes que a gente tem para EDC no catálogo atual da Civivi e também é um modelo que eu gostei muito justamente por combinar o acionamento flipper com a trava Button Lock. Então é um canivete muito fácil, tanto na hora de abrir como na hora de fechar. E também é um canivete que eu acho um excelente projeto, é um canivete que eu gosto muito do design, ele tem linhas simples, mas é que eu acho que funcionam muito bem. E ele acaba sendo basicamente a evolução de um outro modelo que eu já trouxe review para vocês, que no caso é o Elementum tradicional. Então esse aqui, por exemplo, tem as talas M-carta verde e a lâmina com acabamento satin, ou seja, com esse acabamento escovado. E é um canivete muito bacana, mas é um canivete que conta com a trava liner lock e algumas outras diferenças em relação ao Civivi Elementum Button Lock 2. Então eu quero começar o vídeo explicando quais são essas diferenças, mas antes eu quero mostrar para vocês como é a caixa que vem esse canivete. Então aqui a gente tem algumas informações, como por exemplo o nome dele e a variação. Esse aqui é o canivete preto com a lâmina preta, mas a gente também tem essa versão preta com a lâmina verde. Então foi bem difícil escolher entre a tala verde e a tala preta, mas eu acabei preferindo o visual full black, embora ambos estejam muito bonitos. E eu ainda queira comprar algum outro modelo com a tala verde. E dentro da caixa também vem o tradicional pouch da Civivi, que conta com mais alguns acessórios, como por exemplo, o canivete vem dentro desse plástico, mas a gente tem aqui alguns adesivos, então por exemplo um adesivo do próprio Civivi Elementum e um adesivo aqui da Civivi. Também vem a parte de garantia, manual e tudo mais, e aqui a gente tem um paninho, mas esse paninho é muito bom para limpar a lâmina dos canivetes, e o pouch em si também é um pouch muito bem feito, ele é um pouch que tem um estofamento, também tem um zíper aqui, é um pouch de excelente qualidade, eu gostei bastante disso. Lembrando que comprando lá na loja Facas HQ, vocês têm 5% de desconto com o cupom EDC Brasil em toda a loja, porque a loja é parceira aqui do canal. E agora sim, comentando um pouco mais sobre as diferenças entre os dois modelos, o Civivi Elementum tradicional tem versões disponíveis tanto com a tala M-carta como a tala feita em G10, assim como por exemplo essa tala aqui, embora o modelo Elementum Button Lock só tem versões com a tala de G10. Outra coisa que muda muito é a questão do aço, então o Civivi Elementum utiliza o aço D2, que na minha opinião é um aço bem mais básico, é um aço que ele tem uma boa retenção de fio, mas é um aço que, por exemplo, também tem uma questão de oxidar um pouco bem mais, um pouco não, bem mais fácil, por exemplo, que o aço 14C28N ou que o próprio aço Nitro V, que é basicamente o aço 14C28N com uma adição de vanádio que melhora um pouco a questão da retenção de fio. Então é um aço que eu gosto bastante, eu tenho ele em dois outros modelos da Civivi, que são justamente o modelo Synergy 3, que também tem um review aí no canal, um canivete que eu gosto muito, e o modelo Civivi Altos, que eu também acho um canivete muito interessante de comparar com o Elementum Button Lock 2, sendo que esses dois canivetes Nitro V eu já afiei algumas vezes, e como vocês podem ver, o Nitro V é um aço que pega um polimento muito bom mesmo, então é um canivete bem tranquilo de afiar, assim como, por exemplo, o aço 14C28N, é um canivete que tem um grão muito fino, então ele realmente pega um fio muitíssimo afiado. Como vocês podem ver aqui, é um canivete que ele pega um fio muito, mas muito fininho mesmo. E o próprio Civivi Elementum já veio também, o Button Lock aqui, já veio com fio, como era desesperado a Civivi, um fio que realmente vem cortando muito bem aí também. Assim como o Elementum tradicional, esse é um canivete que conta com desbaste hollow ground. Os dois modelos têm 3 milímetros de lâmina, como vocês podem ver, embora o Elementum Button Lock esteja disponível com a cor na lâmina preta. Ele na verdade tem três versões dele, tem duas versões com a lâmina preta, que a gente tem disponíveis lá na loja de Facas HQ, e tem uma outra versão com a lâmina prateada, mas que daí tem o G10 da cor Jade, que eu particularmente não sou tão fã. Então o G10 com a cor natural do G10, e eu gostei bastante então de ver essa questão da melhora do aço, então do D2 para o aço Nitro V, tanto por essa questão do Nitro V aceitar um fio bem mais polido, um fio bem mais fino, e também ser um aço que tem uma resistência à corrosão muito maior do que o aço D2. É claro que o Elementum Button Lock, justamente por algumas dessas mudanças, como por exemplo a trava e o aço, vai ser um canivete mais caro, mas eu ainda assim acho o Elementum tradicional uma excelente opção, um canivete realmente muito bom, sendo que ele acaba sendo um canivete até mais fino. Então, comparando os dois, vocês podem ver que o Elementum Button Lock, justamente porque ele tem toda a questão do mecanismo do botão, é um canivete que ficou com as talas bem mais grossas, então é um canivete que você pegando, você realmente sente uma pegada bem mais grossa, mas ele também fica um pouquinho mais gordo ali no bolso. Ele me lembra bastante a questão da pegada do Civivi Altos, que é um canivete que também tem as talas um pouquinho mais grossas, então é um canivete que realmente fica muito bem na mão. E outra diferença que ele tem também em relação ao Civivi Elementum é que o cabo dele, eu não sei se conseguem ver, é um cabo um pouquinho mais comprido e é um cabo um pouco mais fino também. Então, colocando aqui um do lado do outro, imagino que vocês consigam ver, é a questão do logo da Civivi no pivô. Então, vocês podem ver que o logo da Civivi é um pouco maior no Elementum tradicional também.
E esse é um canivete que ele conta então com as lâminas tem o mesmo tamanho de lâmina, porém a lâmina do Civivi Elementum Button Lock é um pouquinho mais, a largura dela é um pouquinho menor nesse sentido. Então agora eu vou aproveitar para passar para vocês as comparações de tamanho que eu sempre faço aqui no canal. Então aqui na parte de cima a gente tem o Ontario Hat 1, então vocês podem ver um canivete bem menor que o Ontario Hat 1. E aqui na parte de baixo a gente tem o modelo Ontario Hat 2. Então vocês podem ver o elemento ainda é menor que o Ontario Hat 2, porém na questão do fio útil ele fica muito próximo ao modelo Hat 2. Outra coisa que eu gosto bastante da linha Elementum é que você consegue subir o dedo, então apoiar o dedo aqui na parte do flipper para realmente ter um controle muito legal sobre a lâmina. Aqui mostrando para vocês um pouco melhor a questão do desbaste. Esse é um canivete que tem um desbaste muito fino, por isso ele tem um poder de corte tão bacana e ele tem um desbaste do tipo hollow. Então, por exemplo, assim como se eu pegar aqui o Civivi Ortiz. Esse aqui é o Civivi Ortiz, eu já afiei o meu Ortiz algumas vezes, mas vocês podem ver o quanto ele continua fino ali atrás do fio, porque com o desbaste hollow, conforme você vai afiando o canivete, ele continua com um excelente poder de corte, diferente de quando você vai afiando cada vez mais um canivete com desbaste flat, por exemplo. Uma coisa que eu acho muito bacana da Civivi é que não preciso nem conferir, os canivetes sempre vêm aqui muito bem centralizados, muito bem feitos, sem nenhum tipo de detalhe. A ação também é sempre muito boa, a questão do detente no button lock, que é algo difícil. Quando eu digo detente, pessoal, é a capacidade da trava aqui do mecanismo. Travar a lâmina para o canivete não abrir sozinho e justamente para ele controlar a força que eu utilizo para apertar o flipper sendo suficiente para abrir a lâmina de forma confiável. Então, por exemplo, sem que o canivete venha aqui e quando você vá tentar abrir ele não abra por completo. Para quem gosta dos modelos da Civivi, que é um canivete mais ou menos desse tamanho, mas que é uma opção mais barata, por exemplo, que o Elementum e até mesmo que o Ortiz, que já é bem mais barato que o Elementum, um canivete que eu já trouxe review e recomendo muito para vocês, também acho legal comparar o tamanho com o Elementum, é o Civivi Mini Praxis, que está fazendo muito sucesso. Esse aqui é um canivete que tem talas em G10 e aço D2, que está um custo-benefício muito bacana lá na loja de facas HQ. Mas então, voltando a falar mais sobre o Elementum Button Lock, esse é um canivete que ele também é um canivete relativamente leve, ele pesa aí só 88,5 gramas. É um canivete que eu acho muito, muito legal de ficar abrindo e fechando. Eu gostei muito do fato de ser um canivete extremamente, como eu posso dizer, um canivete que não reflete nada a luz, então um canivete que para utilizar à noite é muito discreto. Ele, por exemplo, desculpa aqui que eu bati na câmera, ele, por exemplo, dentro do bolso da calça realmente some por ser um canivete todo preto. O clipe dele é um clipe um pouco diferente, por exemplo, do clipe do modelo Elementum tradicional. Então, fechando aqui, colocando em comparação para vocês, o clipe do modelo Elementum tradicional é um clipe que é um pouco mais vazado. Então, vocês podem ver, esse aqui era um clipe preto, mas é um canivete que eu já usei tanto que ele acaba desgastando mesmo. Estou mostrando aqui um pouco melhor para vocês. Mas uma diferença que a gente tem, que eu gostei muito do clipe do Elementum Button Lock, é que vocês podem ver aqui o clipe fica para baixo da tala. Então, enquanto, por exemplo, com o modelo Elementum a gente tem um clipe que fica em cima da tala, com esse canivete eles tomaram cuidado de vir aqui na parte do G10 da tala, justamente por ser uma tala um pouco mais grossa, e fazer ali o espaço para o clipe. É um canivete que também tem aqui um buraco para Lanyard, como vocês podem ver, e infelizmente a linha Elementum não tem o clipe reversível para destro como para canhoto. Então são canivetes que são clipes somente para você colocar do lado direito, então no bolso do lado direito, e só tip-up. A questão do tip-up eu prefiro, então tip-up quando eu digo é a questão da ponta do canivete para cima no bolso, mas eu imagino que eles poderiam muito bem ter feito, por exemplo, aqui um clipe para canhoto, como por exemplo o modelo Ortiz tem aqui. Então o Ortiz é um canivete que tem clipe tanto para destro como para canhoto, mas eu fico triste de ver isso, principalmente em questão de canivetes com a trava button lock, porque embora a trava button lock não seja uma trava simétrica, não é igualzinho dos dois lados, é uma trava muito tranquila, tanto para quem é destro utilizar com o dedão, então você acionar ela aqui com o dedão, como para quem é canhoto utilizar ela aqui, por exemplo, só que com o dedo indicador. Então, para quem é canhoto também é uma trava muito fácil de acionar e é uma pena eles realmente não terem colocado esse clipe para canhoto. Outra diferença do clipe em relação ao clipe do Elementum tradicional é que vocês podem ver a questão aqui da subidinha que tem no clipe, é um pouquinho mais alta com o modelo Button Lock, então comparando aqui os dois, eu acho os clipes da Civivi clipes bem tranquilos de colocar no bolso da calça, não são, por exemplo, como o clipe do Ontario Hat 1, do Ontario Hat 2, que é um clipe bem mais baixinho, então aqui vocês podem ver como o clipe da Civivi é mais alto, é bem mais tranquilo de colocar até mesmo em calças um pouco mais altas, mas é um clipe que eu não sinto pegando no canivete, então é um clipe que ele não gera um hotspot, então é um canivete que ele fica muito confortável mesmo tendo esse clipe um pouquinho mais alto. Uma comparação que eu gosto muito de fazer então justamente é do modelo Elementum 2 com o Civivi Altos,
porque são dois canivetes com tamanhos muito parecidos, com travas muito parecidas, que eles têm até lâminas aí relativamente parecidas. A questão do Altus, ele tem uma lâmina que afina um pouco mais, mas a principal diferença entre esses dois canivetes é justamente a questão do método de abertura. Então, com o Civivi Altus a gente tem aqui thumb studs, enquanto com o Elementum a gente tem a abertura flipper, e é também a questão do desbaste. Então, o desbaste do Civivi Altus é um desbaste do tipo flat ground, então não sei se conseguem ver. É um desbaste do tipo flat, então essa caída aqui vem reta, enquanto o modelo, o Elementum, tem um desbaste do tipo hollow. Então é claro que esse canivete vai ter um desbaste bem mais resistente, mas, por exemplo, esse é um canivete que tem um desbaste que vai fatiar melhor, justamente por ter menos material ali na parte do fio. Eu acho muito interessante essa briga. Comenta aí qual você prefere, o Civivi Altus ou o Civivi Elementum 2, Button Lock 2. Lembrando que também o Elementum Button Lock 2 tem esse nome 2, não é porque o Civivi Elementum tradicional foi o modelo 1 e esse aqui foi o 2, é porque na verdade a gente tinha outro modelo que, se eu não me engano, já foi descontinuado ou está para ser descontinuado, que é o modelo do Civivi Elementum Button Lock, que seria o Button Lock 1, é um canivete bem, segue as mesmas linhas do Elementum, por exemplo, mas ele tem um cabo um pouco mais longo e aqui também tem uma lâmina um pouco mais longa. Porém, qual que é a grande desvantagem desse canivete? Com o Elementum Button Lock tradicional, você não consegue, por exemplo, vir aqui e fazer isso. Você não consegue abrir ele sem pressionar o botão. Então, para abrir o canivete de qualquer jeito, você tem que pressionar o botão. E ele não tem nem flipper, nem, por exemplo, aí thumb studs, como por exemplo o Altus. Então, um canivete que o único jeito de você abrir é vir, apertar o botão e sacudir o canivete. Então, sacudir o canivete dessa forma. Então, isso eu não achei tão legal. Eu acho que fica muito mais interessante tendo um canivete com um outro método de abertura. E para finalizar, então, aquela questão que eu estava comentando sobre o Altus e o Orts, é uma coisa que eu acho muito bacana que a Civivi conseguiu acertar, tanto com o mecanismo flipper como o thumb stud, é que eles conseguiram balancear muito bem o detente. Então, o Orts é um canivete muito, mas muito legal de ficar abrindo e fechando. Eu não consigo, nem se eu quiser vir aqui tentar fazer falhar essa lâmina do Orts. Então, realmente, quando ele vence o detente, então vocês podem ver aqui, ó, tentar mostrar, quando você vem aqui abrir a lâmina, ó, acho que assim vai ser mais fácil. Quando você vem abrir a lâmina, dá para ver ali, ó, o botão ele abaixa um pouquinho. Então essa questão da mola é o que deixa a retenção da lâmina. Então por isso que a lâmina não abre quando o canivete está fechado. E por isso que quando você vai abrir, ele realmente dá esse pulo. Então até parece um canivete com assisted, com um canivete automático, alguma coisa desse tipo. Mas não, é um canivete manual que só tem uma ação muito suave pela questão dos rolamentos. E também tem um detente muito bem feito. Então vocês podem ver tanto o Altus como o Elementum Button Lock tem uma ação realmente muito suave. E na questão dos parafusos, pessoal, só por comparação dá para ver que os parafusos deles são os mesmos parafusos do Civivi Elementum, quer dizer, não são os mesmos, mas dá para ver que são do mesmo tamanho. Então a questão do pivô é um pivô do tipo T8, e aqui no corpo a gente tem T8 nessas duas partes de baixo e T6 aqui na parte do clipe. Eu acho que então esses foram todos os comentários que eu tinha para fazer sobre o Civivi Elementum Button Lock. Eu não comentei aqui sobre a parte do jimping, então ele tem aqui uns engrinados na parte de trás que dá uma pega muito confortável. E ele também tem um chanfro, então vocês podem ver a atenção que a Civivi tem aqui aos detalhes. É muito bacana essa atenção aos detalhes. Tem aqui um desbaste na parte de cima também que fica com uma lâmina drop point muito bacana. Lembrando que também esse tipo de acabamento é o Black Stonewashed, então primeiro eles fazem um acabamento Stonewashed e depois eles fazem um acabamento para escurecer ele. Ele também tem o detalhe da lâmina, vocês podem ver, ficar bem escondido ali a lâmina do aço Nitro V, e é só isso que eles colocaram na lâmina, então eu acho que fica muito bacana, justamente por ser um canivete tão limpo. E então agora sim, eu acho que eu falei tudo o que eu tinha para comentar sobre esse modelo, e se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Para o vídeo de hoje era isso, e até a próxima. Falou, pessoal!